Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprovar, o podcast oficial do Pilares que Aprovam. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante para você que é vestibulando, especialmente de medicina, porque quer atingir um alto desempenho. A gente vai falar hoje sobre memória, sobre aprendizagem, sobre tudo, ou quase tudo, porque dependendo a gente faça uma parte 2 também. Você que é vestibulando precisa saber sobre o seu cérebro, sobre neurociência e o que há de mais atual no que se trata deste assunto. Fernando, se apresenta pra galera, por favor. Valeu, galera. Tudo bem? Um prazer estar aqui, Gabriel Madeira. Madeira que eu chamo, né? E aí, Madeira, como é que Madeira. tá? Um prazer estar aqui no Pode Aprovar. E eu não gosto muito de falar de mim, né? Mas vamos lá. Eu sou professor Se aí, apresenta pra sou galera. professor há mais de 15 anos. Mas eu falo assim que a aprendizagem, ela iniciou lá na escola e nunca saiu da minha vida. Tanto que, desde que eu entrei na escola, eu nunca saí da escola, né? E comecei como professor de História e Filosofia, depois fui atrás de algumas especializações, fui me especializar em educação de jovens e adultos, educação especial e educação inclusiva, que é fundamental também hoje no contexto escolar, e depois eu fui para a área da neurociência, né? Fui ali estudar neuropsicopedagogia, atuo hoje na parte clínica, vendo se uma pessoa tem um transtorno, se não tem, onde que entram as dificuldades de aprendizagem dela. Ali, como a gente estava conversando De agora há saber identificar se a pouco, pessoa tem TDAH mesmo ou não tem. de fazer ali, né, avaliações para encaminhar para o Legal, neuro e para o psiquiatra, para eles, né, darem ali o laudo, né, porque é o médico que dá esse laudo. legal. Depois entrei na área da neurociência mesmo, da aprendizagem ali, estava falando com você agora do curso do How to Learning de Minnesota, sou formado por lá também, e de aprendizagem socioemocional, que é aprendizagem por meio das emoções. Então hoje eu trabalho com todo esse contexto de neurociência e emoções e aprendizagem, também visando o bem-estar aí, que é fundamental para todo mundo que está trilhando esse caminho da aprendizagem. Legal, legal. Para vocês entenderem, né, meu povo, um módulo, 5 módulos do Pilares, é um módulo que a gente trata sobre aprendizado e como que a pessoa vai ter um estudo capaz de fazer com que ela lembre de tudo que ela estudou. E a nossa ideia aqui hoje é então pegar uma parte disso e, digamos, nós aprofundarmos, né? Legal. A gente pegar um. Porque, óbvio que pro vestibulando vai além de apenas o aprendizado, tem toda a questão de estratégia de prova, de cronograma, a gente Sim. trabalha tudo isso. Então a nossa ideia é pegar um fragmento de uma das coisas que nós trabalhamos e nós aprofundarmos aqui, e por isso então hoje que nós trouxemos o grande Fernando para falarmos sobre isso. Ele trouxe até você que está no Tá aqui, Spotify, ele trouxe até um modelo de cérebro ali muito legal. Lembrando que você que está no Spotify, você tem que deixar aí as 5 estrelas, avaliar o podcast no Spotify, a gente vai colocar uma meta de chegar no top lá da Muito aba de bom. educação no Spotify. E o nosso objetivo aqui, Fernando, é o seguinte: tem muita gente que está nos escutando com uma prova, tá? Que é muitas vezes quase um ano depois do começo dos estudos da pessoa. Sim. Então, assim, agora a galera começa uma jornada lá pro Enem 2024, Certo. lá pro vestibular de medicina do final do ano. E uma vida inteira, as pessoas foram acostumadas na escola a estudar para uma prova que era uma semana depois. Exatamente. Que era, às vezes, no próprio dia, quando a prova era tarde, a pessoa estudava de manhã, Sim, né? sim. E a gente sempre brinca que uma das frustrações, inclusive, até que acontecem, quando uma pessoa vai muito bem na escola, ela chega no vestibular, especialmente medicina, e, cara, não vai. Não vai. Não vai, Aham. ela tirava ótimas notas na escola, acontece que aquela matéria Sumiu. sumiu. Ela começa a estudar de novo, muitas vezes, no ano seguinte, e a mesma coisa se repete. Então, matérias que ela gabaritava, ela já não lembra mais não quando lembra ela mais. entra no cursinho. Então, memória, né? Mais especificamente, vamos falar sobre que ações a pessoa deve tomar para que no estudo dela ela se preocupe com, daqui um ano ou muito mais, Aham. ela estar lembrando Ela estar daquilo. lembrando. Perfeito. É muito real isso que acontece. Você falou de Spotify e eu falei aqui de educação especial e inclusiva. Então, só deixa eu fazer uma correção aqui para quem é cego, tá? Eu sou um homem branco,
tenho barba, tenho cabelo, tenho os olhos pretos. Então, para quem, né, não enxerga, eu aprendi a fazer essa descrição Tá há pouco certo. tempo, até esse tempo, quando eu fui fazer uma palestra. Bom, vamos lá. Falar sobre memória, na verdade, a gente tem que linkar ela a várias coisas. A Tá. gente tem o costume, principalmente quando a gente inicia na aprendizagem de neurociência, a achar que o nosso cérebro ele funciona de maneira separada, nas suas funções cognitivas, nas suas funções mentais. Mas, na verdade, ela funciona integrada. Existem regiões do nosso cérebro que elas são super especializadas para uma determinada ação. E aí, falando de memória, muitas pessoas, às vezes, elas caem na dúvida, no questionamento e no sofrimento de que acham que não aprendem. Mas, na verdade, elas aprendem. O que elas não conseguem é reter essa memória. E por que elas não conseguem reter essa memória? Primeiro porque aquilo que era eficiente lá no ensino médio, de estudar um dia antes para a prova, funcionava. Funcionava por quê? Nós temos alguns tipos de memória no nosso cérebro. A gente tem a memória de curto prazo, memória de trabalho, ou também chamada de working memory. A gente tem a Tipo a memória memória, RAM. a memória RAM, a memória de longo prazo, e essa memória de longo prazo, ela tem as suas subdivisões. Então, as memórias de longo prazo, eu tenho memórias que são chamadas de memórias implícitas, como, por exemplo, você andar de bicicleta, você aprendeu, você não fica pensando em andar de bicicleta, você só sobe numa bicicleta Sim, e é você pedala, automático. e você vai. Que você pode utilizá-la para os seus estudos, mas ela vai demandar, né, uma outra configuração mental. E as memórias explícitas ou declarativas, que são essas memórias que o vestibulando, o estudante que vai fazer Enem, enfim, que ele quer aprender para a vida dele, que ele vai utilizar de fato. Só que uma memória, para se tornar declarativa, ela passa por um processo mental muito longo. E eu vou usar o cérebro aqui já para explicar, Tá. né? Para quem está no Spotify, eu vou explicando. Você pode abrir uma imagem aí no Google aí sobre o cérebro, procura córtex cerebrais que vai aparecer. Bom, vamos lá entender o nosso cérebro para a gente entender como que vem essa memória. Aqui é o nosso cérebro, certo? Ele está aqui na mesma configuração da minha cabeça te vendo. Então, eu tenho o córtex pré-frontal aqui, né? Vou ter aqui o lobo temporal, que é essa parte amarela aqui, que fica na lateral. Vou ter o meu lobo occipital, que é essa região aqui, responsável pela minha visão, tá? Tá aqui Tá. atrás, na parte de trás. E aqui eu tenho o lobo parietal, responsável pelos meus movimentos voluntários e involuntários. Dentro do meu cérebro, eu tenho aqui o meu córtex insular, que ele vai lidar com a minha dor e com a minha regulação emocional e também com a minha atenção, e o sistema límbico, que a gente vai falar bastante hoje. Quando eu vou estudar para uma prova, para o dia seguinte, eu estou usando a minha memória operacional, só ela, memória a working memory, que é a mesma memória que você utiliza, por exemplo, para ir no mercado. Então, Uhum. você vai lá, você pensa assim, preciso comprar 10 pães, 3 miojo, Seria você me falar o teu contato agora e eu usar pra salvar ele no meu celular aqui. Exatamente. E guarda isso daí que você falou, que daqui a pouco a gente vai resgatar o chunk lá que a gente estava comentando aqui antes, Boa. tá? A gente vai falar o que que é ser inteligente, o que que é inteligência, toda essa Exatamente. ideia. Então, o que acontece? Quando eu estou utilizando essa minha memória RAM, que você mencionou, e está corretíssimo, e a minha memória de operacional, eu estou usando o meu córtex pré-frontal. Então, ele recebe, ele armazena isso daqui por um instante para uma finalidade de operação. Qual que é a finalidade de operação para o aluno que está estudando para a prova? Não ir mal para não tomar uma chinelada em casa, brincadeira. Não ir mal, Por aí, não. né? Para não ficar de castigo, enfim, para não ter que sofrer. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal ele manda essa informação aqui para o seu sistema límbico, né? Ou regiões límbicas que a gente chama, que é onde processam as nossas emoções. E aqui eu tenho tálamo, hipotálamo, hipocampo e amígdala. E o que isso significa? Ninguém precisa decorar isso, já vou explicar o processo de maneira mais calma, né? A gente tem essa região, que é a amígdala, que ela recebe informações e ela faz um julgamento dessas informações que ela recebe por meio da emoção. Poxa, isso me causa um estresse, isso me causa alegria, isso me causa tristeza, e ela decide o que fazer com aquilo. E olha só,
que geralmente os vestibulandos, eles estão ali na fase dos 17, 18, né, 19 Não anos. tá totalmente formado. Não está totalmente formado. Eu tenho a minha região límbica das emoções totalmente formada, mas eu não tenho o meu córtex pré-frontal da minha memória operacional totalmente formado, porque ele termina de se formar com 25 anos. Legal. Então, a minha probabilidade das minhas ações é que elas sejam puramente, na sua maior parte, emocionais. Se eu recebo essa informação de que eu preciso memorizar aquilo para a prova e isso me gera um pequeno estresse, a minha amígdala vai falar assim, ó, pá, guarda isso daqui, mas guarda até a prova. Depois esquece. Cara, vamos pegar essa parada, porque quando eu li sobre a parte do sistema límbico, a amígdala e tudo mais, ser formada lá quando você é criança ainda, ou seja, gente, a parte emocional, a parte que lida com as emoções, ele é formada quando é criança. E a parte mais racional, o córtex pré-frontal é formado muito depois. Isso, quando você entende isso, é assim, ó, abre a sua mente de muita coisa que você fez na tua vida. Porque significa que a questão do jovem inconsequente, faz sentido. do jovem guiado pelas emoções, né? Cara, tudo faz E aí, sentido. cara, o que isso transforma numa memória de longo prazo? Então, poxa, a minha amígdala entendeu que a informação que ela está recebendo do córtex pré-frontal é uma informação que está me gerando estresse, está me levando um pouco de cortisol para o meu cérebro, e eu preciso me livrar desse cortisol. Como que eu me livro disso? Na prova, tirando uma boa nota. Então, passou. Depois que passa a prova, não parece que sai um peso das costas? Por quê? Alivia, porque você não está mais tenso. Teu cortisol, ó, deu uma aliviada para você. Só que, por que uma memória dessa, ela não fica na minha memória de longo prazo e principalmente declarativa? Porque a minha amígdala não vai conversar com o meu hipocampo, que está um pouquinho acima dela, que é a região que faz uma seleção das suas memórias e fala, não, isso daqui é muito importante para a vida. Olha, em algum momento nós vamos precisar dessa informação e joga fora. Entendeu? Só que olha só, em 2020, Madeira, fizeram uma descoberta incrível, uma pesquisa incrível. Eles estudaram um neurotransmissor chamado neurotenzina. A neurotenzina é um neurotransmissor, é um peptídeo, que ele é produzido no nosso hipotálamo, que lida com as nossas sensações, e também, né, é produzido nas nossas regiões intestinais também. A neurotenzina, ela faz uma marca na sua memória. Você vai curtir isso daqui. Ela faz uma marca. Que a gente fala. Ela faz uma marca chamada de marca positiva ou marca negativa. Se uma situação te trouxe estresse, ela marca um pouquinho como uma memória negativa. Se você teve um momento muito feliz, ela descarga uma carga gigantesca de neurotenzina ali para marcar aquela memória. Só que vamos lembrar homeostase, vamos lembrar de processos do corpo para sobrevivência, o cérebro consome 20% da energia humana. Se ele consome 20% da energia humana, não é que o seu cérebro é preguiçoso. Foge de gente que fala isso. Seu cérebro é a máquina mais inteligente. Nem posso chamar de máquina, né? Mas é o que a gente mais consegue relacionar. Ele vai procurar administrar essa energia. Então, na maior parte do tempo, nós estamos tentando evitar o perigo do que buscar recompensa. Por isso que o estudo para a prova, por meio daquele estresse do medo de ir mal na prova, me aprova mais do que eu estudar para o vestibular ou para tirar uma boa nota do Enem, que vai vir uma recompensa a longo prazo para a minha vida. Tá. Você busca mais o emergencial. Você busca o emergencial. Se é emergente, eu tô ligado. Tem uma outra coisa nisso que a galera precisa se atentar. Quando tu falou sobre haver ali, digamos, uma seleção, né, que o hipocampo pega e fala, o hipotálamo, o hipocampo, eles, isso daqui, vamos guardar, isso daqui, vamos jogar fora. Numa ideia de economizar espaço, digamos assim, na memória. A galera precisa pensar que essa seleção ocorre. Existe uma seleção, igual no filme Divertidamente. Exatamente. Né? Quando você vai dormindo, vai havendo a seleção. Se a pessoa estuda para o vestibular um conteúdo no começo do ano e ela nunca mais retorna no conteúdo, ela vai esquecer. Na verdade, assim, não é que ela esquece, mas aquilo se torna uma memória tão fina, sabe? Pensa que era uma corda. E aquela corda ali não foi sendo utilizada, ela foi ficando velha, não foi feita a manutenção, ela virou só um fiapo.
Entendeu? Então não é que a pessoa esquece realmente. A gente tem um processo neurocientífico no cérebro que acontece, que é a poda mielinal, que a gente Das tem bainhas de da mielina. bainha de mielina, que é natural. A gente precisa disso porque o nosso cérebro se transforme cada vez mais em um cérebro inteligente. Aham. Então esquecer é parte disso. Imaginou se você não esquecesse o que você almoçou há 2 semanas atrás, não haveria espaço para mais nada. É. Você ficaria louco, Tipo, sobrecarregado. você me perguntou, onde é que é o endereço? Eu fui pensar no Google. Eu já não lembrava mais. Se eu tivesse que lembrar desse endereço, se eu tivesse que lembrar... Ia ter muita coisa armazenada, precisa de haver essa Exatamente. seleção. E aí a seleção vem por meio de um ponto que eu queria muito falar com você, que é a categorização. Tá. Eu preciso categorizar as minhas memórias para organizá-las. E aí a Barbara Auckland, do How to Learn, ela chama isso de chunking, né? Que seriam caixas. Como que funciona? Vamos dar um exemplo lá do teu número de celular. Se eu falo para você me falar o seu número de celular, fala aí agora. Não, brincadeira, porque tá... Eu nem me liguei, eu falava. Brincadeira, Eu tava usando o sistema rápido do meu cérebro. Tava usando o sistema intuitivo ali no 998. Brincadeira. Mas se você vai falar, ou você fala separado, ou alguns números, por exemplo, você vai falar 9852. Quando você fala 98, você está usando, né, as unidades e as unidades decimais para aquilo. Quando você fala o 52, o que é? Uma categorização. Por quê? Você lembrar de todo aquele número é muita coisa para o seu cérebro. Porém, se você guarda ele em caixinhas, mas essas caixinhas estão conectadas, CPF. Por que ele é dividido? Eu tenho raiva de quem manda o CPF assim todo inteiro. Eu falo, não dá pra... É mais fácil você zero. Exatamente. Então, ó, por exemplo, você falou uma coisa ótima. Quer começar a aprender as coisas para memorizar para o vestibular? Primeiro aprende teu CPF e teu RG. Se você não conseguir fazer isso, ó, tem alguma coisa muito errada. Então, essa é a ideia de categorizar. E aí que a galera peca no aprendizado. Vamos dar um exemplo lá. Poxa, eu estou estudando Revolução Francesa. O que eu preciso memorizar nisso? França, rei, monarquia, burguesia. O que é isso? São caixinhas. Tá. E essas caixinhas estão dentro de uma grande caixa. Cara, agora você vai dar muito pano pra manga. Porque, ó... A gente já volta nessa parte da Revolução Francesa. Perfeito. Mas eu vou voltar numa outra parte que você foi comentando, a poda da bainha de mielina lá. Inclusive, quando a galera vai aprender sistema nervoso, sempre há lá o conteúdo. Cara, eu acho fundamental, né, cara? Que a galera mais odeia a despolarização da membrana, todas essas coisas. Mas a gente fala que, basicamente, quando a pessoa vai na academia, né, o músculo dela ali vai se tornando mais forte. Sim. A gente faz um paralelo, né? O músculo vai crescendo, ela vai treinando o músculo e vai crescendo. A gente faz um paralelo bem rudimentar, mas um paralelo interessante que pro cérebro da pessoa, quanto mais ela pega aquele conteúdo, né? E ela faz um exercício ali, ela bota o cérebro para trabalhar naquele conteúdo. Então, ela viu o conteúdo. Aí, uma semana depois, ela pega uma folha branca e ela fala... O que eu lembro daquele conteúdo? E ela tem que escrever o que ela lembra daquele conteúdo. Sim. E um mês depois, ela pega uma questão daquele conteúdo que ela viu. Ou seja, botando o cérebro pra trabalhar. Tornando as conexões ali, digamos, mais fortes, mais robustas, da mesma forma que um músculo, quanto mais você trabalha. Só que tem um ponto importante. Para o músculo crescer, para o músculo ficar mais forte, é um processo natural do nosso corpo, ele precisa o quê? Inflamar. Inflamar dói. Tá. E é aí que tá. Inflamar dói. Eu não posso achar que o meu estudo na minha poltroninha, deitado na cama, entendeu? Ali, que estudar é extremamente prazeroso. Para mim, é extremamente prazeroso. Mas tomar a ação de estudar, cara, até hoje, para mim é extremamente difícil. Entendeu? Pegar um livro para ler e focar a sua atenção nele ali nas primeiras páginas é um processo mental extremamente trabalhoso. Só que hoje se vende, né, esse estudo fácil e toda a recompensa para o nosso cérebro que ela vem sem esforço, ela vai gerar vício. Isso é muito sério, porque a gente vive, até saiu na super interessante desse mês, a morte da atenção. Nossa. E é a morte da atenção. A morte Você anda no trânsito, as pessoas estão dirigindo, estão no celular ao mesmo tempo. Os acidentes estão dobrando, né? E o risco de uma pessoa estar dirigindo com o celular é o mesmo de uma pessoa alcoolizada. Olha o quão sério é isso. Agora veja, se eu estou o dia inteiro com o meu celular,
Uhum. Eu sei que é um paralelo meio forte isso. Mas se o estudante de vestibular, o estudante que tem um propósito para a vida dele, independente, né? Ele tá o dia inteiro com o celular e ele não consegue focar em outras coisas, é a mesma coisa que ele estivesse andando alucinado e hipnotizado o tempo inteiro. E aí ele não vai ter atenção, ele não vai ter memória, ele não vai ter nada. Ele só vai ficar insatisfeito com o tanto de felicidade que ele está recebendo, com o tanto de dopamina que ele está recebendo o tempo muita todo. distração. Exatamente. Cara, eu até... Há um tempo eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que, digamos, há 4 anos atrás, quem passava em medicina, há 5 anos atrás, era a pessoa que sabia o conteúdo. Uhum. Hoje em dia, por incrível que pareça, você encontra tanto conteúdo disponível. Cara, depois da pandemia, canais no YouTube que tem. Se você entrar no YouTube, você tem talvez a mesma coisa, informação em vídeo, do que uma pessoa que tá num cursinho presencial. Você pode ter. Uhum. Ou seja, é como se, a partir de agora, você ter o conteúdo já não é mais impossível. Não. Agora, é muito raro você encontrar um vestibulando focado. Focado, com foco. Exatamente. E é interessante isso que você está falando, porque assim, eu falei de 3 formações minhas. Uma na Universidade de Minnesota, outra em San Diego e outra no Colorado. Eu não fui até lá. Entendeu? Cara, a internet é maravilhosa. Você tá entendendo? Então, assim, existe A galera uma tá nos outra. escutando por conta da internet. Exatamente. E é fundamental a gente entender que existe o ideal para aprendizagem, mas antes a pessoa precisa entender qual é o propósito dela naquilo, porque daí cai na motivação. Nossa, no ciclo que a gente comentou. Exatamente, cai no ciclo da O motivação. ciclo de A motivação vai foco. gerar o meu foco, que vai pegar o meu processo atencional. E a gente tem vários tipos de processos atencionais. Eu tenho a chamada atenção sustentada, que é essa que eu estou usando agora para ficar prestando atenção em você. A minha atenção alternada, que é ao mesmo tempo que eu estou preocupado com você, eu estou preocupado com as câmeras que tá aqui ao mesmo tempo, que entra na dividida. Ou seja, eu tenho vários processos de atenção. E às vezes o meu processo de não memorizar não é por culpa da minha memória, é por culpa da minha atenção. Uhum. E aí a gente entra naquele ponto que a gente estava conversando nos bastidores aqui agora há pouco. Poxa, a pessoa... Hoje, a maioria das pessoas falam que não, porque você só aprende os 10% do conteúdo que você lê. A maior falácia, a maior mentira. A ideia da pirâmide. Pirâmide de Glasser. Maior mentira que existe. Pra quem Entendeu? não sabe, né? Fica à Só vontade, um fica à resuminho vontade. da pirâmide. Existe uma pirâmide que muito difundida, a pirâmide da aprendizagem. Que aí tem lá, e na parte de cima, ou seja, uma parte bem pequenininha, é 10% de retenção quando você lê. Aí depois é 20% quando você ouve. Aham. 30% quando você assiste. Vai descendo e aumentando, colocando que a maior parte do aprendizado, ou seja, o que você mais retém, é quando você Uhum. explica, se eu não me engano, discute, né? Exatamente. E a galera fala, então, que ler, que assistir É quase que inútil. e que ouvir não faz com que você aprenda, faz com que você retenha 5% só. Isso é uma mentira. Mas na verdade, até coitado do cientista Não lá foi que nem fez ele, isso. né? Porque ele não estava falando disso. As pessoas que olharam só a tabela e que não tiveram atenção para ler o estudo dele, por quê? Inclusive até te trouxe aqui um livro de presente, ó. Nietzsche, que eu amo na vida. Como a pessoa se torna aquilo que ela é, entendeu? Muito Dos livros que eu obrigado. mais gosto. Então, fica aí o presente para você. Muito obrigado. Mas, nem ele quis dizer aquilo. Realmente, se você pegar esse livro aí e você só lê ele, provavelmente você só vai lembrar de 10% desse livro. Mas se você faz uma leitura ativa, pega esse papelzinho que está na tua mão, risca esse livro, faz um verbete, anota, cria conexões com outras coisas da sua vida, conversa sobre esse livro, o teu aprendizado com certeza vai ser bem mais completo. Só que o que isso está gerando? Está gerando um monte de gente que quer ensinar, mas que não sabe nenhuma. Entendeu? É a pessoa que, é o aluno que não quer sentar na sala de aula e ouvir o professor, e ouvir a aula online. E vai ter um momento da aprendizagem que eu tenho que fechar a minha boca e ouvir. Vai ter um momento da aprendizagem que eu vou ter que fechar a minha boca e os meus ouvidos e ler. Mas não apenas ler. Ler focado. Ler focado. Ler focado. Gente, nós estávamos conversando com o Fernando até antes de vir gravar. A gente foi fazendo uma listinha assim, não, a gente tem que falar disso, não podemos esquecer de tal ponto. E um dos pontos era que tem um ciclo que a gente fala sempre pra galera do Pilares, que é o seguinte: quando a pessoa tem motivação,
pra estudar. Uhum. Então, ela tem um motivo pra fazer aquilo. Motivação, motivo pra ação. Ela tem ânimo, ela tem vontade, ela tem garra, ela tem força, ela tem motivação. Certo. Quanto mais motivação, mais foco Uhum. ela tem. Então, mais atenção ela vai prestar na aula e, por consequência, mais ela vai aprender. Exatamente. Quanto mais ela aprende, olha como o ciclo é mágico. Uhum. Se ela aprendeu, ela vai ter mais motivação, porque ela viu o resultado. Exatamente. E aí ela vendo o resultado, ela se motiva mais. Sim. Aí ela foca mais. Volta. E, cara, É uma espiral, né? ela fica viciadinha em estudar. Exatamente. Só que aí, né, tem uma coisa que o estudante ele precisa se atentar, que a motivação, por muitas vezes, ela ocorre por picos, porque ela tá ligada com os meus processos emocionais, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo Eu de manhã, o meu pico emocional, ele é baixo. Nossa, eu sou mal-humorado, e eu tenho que lutar, entendeu? Para regular isso. Já no fim do dia, ali por 6, 7 horas da noite, o meu pico de emoção tá lá em cima. Eu tô alegre, eu tô motivado, entendeu? Só que eu tenho que entender que as minhas emoções, elas oscilam. E que eu preciso, acima de tudo da motivação, ter um propósito, ter um objetivo. Porque o que me segura para me manter motivado não é a minha sensação, mas é a minha mentalidade a respeito do crescimento que eu quero com aquilo, entendeu? Enxergar futuro. Exatamente. Por quê? Vamos dar um exemplo. Em tudo que você for estudar, vão existir coisas que você não vai gostar. A galera que vai fazer medicina vai ter uma disciplina que não vai gostar. A galera que está estudando para o vestibular tem a matéria que ele não gosta. Mas eu tenho que passar por cima disso. E é lógico que a minha motivação para essas áreas, ela vai ser muito menor do que para as outras. Então, eu preciso condicionar o meu propósito, o que até Nietzsche fala aí nesse livro, que é o Ecce Homo, que ele chama de vontade de potência. Vontade de potência. A vontade de potência é a vontade de você ser aquilo que você é. Porque a maior parte do tempo da nossa vida a gente passa sendo aquilo que os outros querem que nós somos. E aí, quando você descobre aquilo que você quer ser ou aquilo que você já é, você tem vontade de superar. De superar o quê? Você a cada dia. Por isso que Nietzsche ele escreve assim nas obras dele, eu acho fantástico utilizar dentro desse contexto, que ele fala assim, idiota é aquele que compete com o outro. Porque se você está, por exemplo, numa competição olímpica de natação e o outro naquela vez fez um tempo menor que o seu, da próxima vez que você vencer, você não venceu o outro, você venceu você. E aí que é o problema do estudante. E eu já vi até você falando sobre isso, o vestibulando. Ele olha a concorrência lá, meu Deus, olha o tamanho dessa concorrência. E aí ele olha o outro na sala... Ele olha o que a menininha posta no Instagram, sendo que ela postou story e não tá estudando. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Ela tira dessa própria vontade de potência dela, dessa vontade de se superar todo dia. E isso é aprendizagem. A aprendizagem ela é um processo natural. E até voltando lá na parte da categorização, é só lembrar de quando você era criança. Você tinha lá o teu Lego, aí você queria montar uma casinha, no começo você montava a casinha com um monte de peças coloridas, você olhava assim, não tá muito legal, quero uma casinha só verde. Quero uma casinha laranja com vermelho. Você começou a categorizar as coisas ali. Só que na aprendizagem vem alguns processos que não são naturais, são artificiais. A leitura é um deles. A leitura é um processo artificial. Tem um neurocientista francês que ele escreveu Os Neurônios da Leitura. E ele fez um estudo e ele fala assim, o nosso lobo occipital, que lida aqui com a nossa visão, ele é programado para olhar as coisas de uma maneira global, tentar encontrar perigos, mas também buscar simetrias. Por isso que dificilmente a gente não enxerga as assimetrias do rosto das pessoas. A gente enxerga elas simétricas, mesmo sabendo que não é. Tá. Por isso que quando a gente tira uma foto e fala, nossa, eu tenho um olho menor do que o outro e tal. Isso é muito comum. Quando você está aprendendo a ler, você está fazendo o quê? O teu córtex pré-frontal recebe essa informação, né? Vai direto aqui para o teu lobo occipital. Do teu lobo occipital vem aqui para as suas regiões de linguagem. Tem uma região chamada de Wernicke e outra chamada de Broca aqui na frente. A Wernicke ela vai fazer vai decodificar aquilo que você está vendo. A Broca ela vai dar uma semântica para aquilo que você está lendo. E assim acontece o processo de aprendizagem, sendo que a gente precisa treinar o nosso cérebro a olhar as coisas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ele é um processo artificial. Por isso que quando você está cansado, o que começa a acontecer? Você começa a pular linha.
Você se Tá. perde na leitura. Porque é um processo artificial que demanda muita energia mental. Fantástico. E aí é lógico que para aquilo que demanda mais energia mental, eu vou ter menos motivação. Uhum. Porque o meu cérebro quer recompensa fácil. Eu quero ficar sentado num sofá, comendo um pacote de bolacha, comendo um salgadinho, assistindo série. Porque eu não preciso ter esforço para aquilo. Sim. E o meu cérebro está recebendo uma descarga enorme de recompensa. Cara, tem algo nisso aí que um dos módulos do Pilares, uma das partes do método, a gente foca na questão de exatas, e que um problema gigantesco para o povo é eles focam nas fórmulas, na hora da questão, eles focam nas fórmulas, qual fórmula eu tenho que usar, qual fórmula eu não tenho que usar. Uhum. E a gente fala que, na verdade, exatas não se aprende por fórmula. Porque fórmula não é natural para o cérebro humano. Uhum. Uma fórmula não é natural. Sim. Por exemplo, não é natural eu escrever que F igual a M vezes A. Força igual a massa vezes aceleração. Não é natural para o cérebro humano isso. Sim. Mas é muito natural eu entender que se eu quero empurrar este livro, vai demandar menos esforço do que se eu quiser empurrar esta xícara cheia de água. Exatamente. E aí você percebe que a fórmula, que a força depende da massa e da aceleração, significa que se houver uma mesma aceleração para dois corpos e um tiver uma massa maior, significa que eu precisarei empregar mais esforço para empurrar ele. Exatamente. E é como se fosse assim, ó, toda fórmula veio, né? Você pode pensar numa interpretação, numa história, em algo mais lógico, natural para o cérebro. Sim. Do que uma fórmula. Exatamente. Porque daí a gente está falando de linguagem. E o desenvolvimento de linguagem é um desenvolvimento evolutivo que a gente teve. Sim. Antes a comunicação nossa era por grunhidos. Você tá entendendo? E hoje a gente tá aqui falando, divagando, abstraindo as coisas, tendo algo que o estudante precisa ter, que é um desenvolvimento cerebral extremamente complexo, que é chamado de metacognição, que é você pensar naquilo que você está pensando e, por meio disso, você fazer a sua regulação emocional, a sua regulação de atenção. Sabe, por exemplo, quando você tá andando na rua, você não presta atenção, não sei se você tem esse costume, mas eu falo muito comigo, ô Fernando, presta atenção, eu tô falando comigo, é minha metacognição. O estudante, ele precisa ter metacognição na hora que ele vai estudar, entendeu? E aí, hoje o que eu vejo, assim, é que muita gente vem de métodos. E existe o ideal, sempre vai existir o ideal, e sempre vai existir o real. Eu, por exemplo, eu sempre estudei errado, mas o errado dentro das minhas circunstâncias. Poxa, eu trabalhava o dia inteiro, minha mãe tinha um restaurante, eu trabalhava também num supermercado, enfim, e eu só tinha o cursinho para fazer de noite, e o tempo que eu tinha para estudar era madrugada. E foi assim, inclusive, na minha faculdade. Sim. É certo estudar de madrugada? Não, é péssimo. Faz mal pra caramba, entendeu? Então, hoje eu tenho cargas que eu carrego na minha vida por conta desse longo processo que eu tive. Sim. Mas eu tinha outra possibilidade? Não tinha. Então, eu tenho que pegar as minhas possibilidades e gerar recursos em cima dela. E aí eu vejo muito estudante, eu falo isso para os estudantes, eles falam, nossa, professor, eu vejo muito estudante, eu não vou estudar porque eu não tenho aquela caneta, eu não vou estudar porque eu não tenho aquele tablet, eu não vou estudar porque, eu não tenho aquela cadeira gamer lá, que, enfim, você tá entendendo? E aí, vai colocando barreiras e a motivação cai, entende? Agora, será que ele vai colocando barreiras e a motivação cai, ou a motivação cai e ele vai colocando barreiras? Pode ser o contrário também. Também. Às vezes a pessoa não tem tanta motivação e começa a colocar barreiras. Como essa. Do tablet. Meu Deus, o que virou um tablet? É tipo assim, não, se eu não tenho um tablet, eu não posso ter. E aí a galera, tem até uns memes, às vezes aparece assim, da pessoa. E agora? Como eu explico pro meu pai que aquele tablet que eu insisti tanto pra ele comprar, eu nem consigo mais usar pra estudar? Exatamente. Que a pessoa, ela insistiu tanto, não, eu queria o tablet pra estudar. Chega lá, e aí o tablet se torna jogado lá. Exatamente. Porque ele era, na verdade, uma autoproteção para minha procrastinação. Entendeu? E até é bem importante a gente falar de procrastinação, que está ligado muito a esses processos de atenção e memória que a gente falou. Lembra que eu citei para você o lobo da ínsula, né? Essa região aqui, laranjadinha, que está aqui embaixo, que eu te mostrar aqui. Essa região aqui. O lobo da ínsula, ele processa as nossas dores, tá? Então, por exemplo,
A gente tem aqui um sistema chamado de sistema ativador reticular ascendente, que ele vem do tronco encefálico, pega aqui o meu sistema límbico e faz conexões pelos giros cingulado às outras regiões do córtex. Quando você está fazendo algo que te causa um sofrimento, entendeu? A conexão entre o límbico e o lobo da ínsula, ele manda uma informação mais ou menos assim: cara, isso tá desprazeroso, isso tá gerando dor. E para o cérebro, como a gente não tem, né, a gente não sente dor no cérebro, por conta das questões neuronais que a gente tem, né, o nosso sistema nervoso aqui, ele processa a dor como uma abstração. E o que ele faz? Precisamos procurar prazer imediato. Aí você tá lá focado no teu estudo. Onde que vem seu prazer imediato? Pega o celular na mão e começa a procrastinar. E aí você fica ali preso num ciclo ali de 1, 2, 3 horas vendo o vídeo. Quando você vê, passou o dia, a tua energia mental que você aguentava e a sua atenção sustentada, porque a atenção, ela tem limite. Não adianta eu querer falar, Madeira, que eu vou pegar e eu vou estudar 15 horas por dia, se eu não consigo estudar 15 minutos. Tem que ir A progressivo. minha atenção, ela é um músculo. Só que o músculo precisa inflamar para crescer. A minha atenção, ela precisa passar por processos de dor para eu ter mais atenção naquilo. E isso é em tudo. Você vai praticar um exercício físico, você vai fazer uma yoga, você vai fazer um pilates. Você precisa passar por esse processo de dor mental para poder ter uma atenção forte, para que essa atenção faça uma conexão com seus processos de memória. E para você poder memorizar, e na hora da prova, aquilo ser uma memória de fácil acesso. E não aquela memória lá fininha, que está lá longe. Mas eu lembro que uma vez alguém me falou aquilo e tal, e daí já vem uma emoção, eu não consigo, eu não sou capaz. Daquela questão que ele sabia, ele já está tão frustrado que ele já não quer mais saber dela, quando vê, errou por bobeira, ou faz a prova inteira. A questão que eu sempre brinco que a única coisa que a pessoa não pode deixar acontecer no dia da prova é a questão que ela sabia, ela não conseguia acertar por conta de uma que ela não sabia. Porque o que naturalmente acontece é a pessoa não sabe acertar uma questão, ela se desespera, ela já não vai acertar. Vai ter uma pessoa do lado dela que vai olhar para aquela questão e falar: legal, eu não consigo, tá muito difícil, eu vou acertar outra. Tem a pessoa que uma questão difícil faz com que ela erre 2 ou 3 fáceis juntos depois. E sempre uma coisa até pra estratégia de prova, chegou e se deparou com uma questão difícil, dá risada. Porque o teu concorrente do lado vai ter a mesma questão que você. Vai ter a mesma questão. A prova é a mesma. Exatamente. E a questão tá difícil também pra eles. Se você for acertar outros, você vai pra frente. Agora, cara, você foi falando e teve bastante coisa que eu sinto que a gente pode pegar e aprofundar. Ó, lá atrás, quando a gente tava falando sobre isso de romper a barreira, da questão de pra ser ali um estudo que tenha um certo sacrifício, se for o estudo, sabe, faz, letra, aquele negócio, parece que a pessoa estuda, e aí ela para pra estudar, ela grava um story, aí ela tira uma caneta, e aí, né, e aí toca Carla Bruni, francesa ao fundo, né, Porta Cacamadi, sabe, né? E a pessoa não foca no negócio ali de verdade. Exatamente. A gente fala que existem 3 Ds da aprendizagem no Pilares. Um é o D de difícil. Estudo precisa ser difícil. Mas não necessariamente, inclusive esse é um outro D, ele não necessariamente vai ser algo muito chato ou não. Um dos outros D é o D de divertido. Você Exatamente. Ou seja, ser difícil e você dar um jeito de tornar ele divertido pra ti. E esse divertido você pode fazer e trabalhar de várias formas. Exatamente. Um estudo que você, sabe, você me deu um livro, eu gosto de livros, eu gosto de livro, você vai pegar e falar assim, meu, eu gosto de ler. Você provavelmente gosta de ler. Sim, sim. Ou seja, você aprendeu a gostar. Aprendi a gostar. E isso é treinável. E aí a gente precisa realmente dividir isso. Não é porque é difícil e que nem sempre é tão prazeroso assim que não vai ser divertido. Exato. Que vai ser, meu Deus. Porque a gente aprendeu uma filosofia errada sobre educação. Que educação, estudar é crescimento. E não é. Eu falo que estudar e aprender, na verdade, é poda. Porque cada vez que eu estou estudando um livro de um filósofo, cada vez que eu estou aprendendo sobre como realmente a natureza funciona, sobre como realmente um cálculo ele é feito, na verdade,
eu tô abrindo mão de crenças minhas para colocar novas crenças. E ela é como uma árvore. Você que manja muito de natureza, né? Eu sempre vejo teus stories. Direto no sítio. Tem um momento em que a árvore precisa ser podada. E podar, se a gente fosse colocar, às vezes dói. Poxa, mas quando você vê crescer ali um fruto novo, saudável, né, doce, você vai ver que, pô, aquilo é gostoso, aquilo é divertido. Você tá entendendo? Você tem que começar a encontrar Por isso que é importante o prazer. propósito, o prazer naquilo. Ó, eu falo assim, e aí da onde que vem o divertido, né? Que talvez para muita gente não vai ser divertido o que eu vou falar. Mas, quando eu comecei a estudar a área de neurociência, a área de neuropsicopedagogia, que eu precisava aprofundar minha maneira de aprendizagem, e eu vi que a maneira que eu poderia fazer isso era estudando e entendendo o cérebro, eu fui cair no que eu odiava na época do ensino médio, que era biologia. Entendeu? É professor de história. E eu era professor de história, entendeu? Sou professor de história, sou historiador e tal, enfim. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a entender um monte de coisa de biologia, com todo o respeito, assim, acho que não tem outra palavra para falar. Cara, foi do caralho. Você tá entendendo? Uhum. Pô, é massa pra cacete. E aí, quando eu lembro que eu vi as primeiras imagens do cérebro, eu tenho uma dificuldade com tridimensionalidade. Eu olhava o cérebro, cara, mas de que região que tá falando aqui? Fui lá, tive que comprar esse cérebro aqui, cara. Que eu carrego ele, inclusive, quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar uma aula. Por quê? Porque tá aqui, tá físico, tá na minha mão. Uhum. Eu tenho que fazer o meu estudo ser divertido. Isso aí é diferente também, envolve É diferente. Eu tenho que fazer o meu estudo sendo divertido, utilizando toda a minha potência. E como que eu utilizo toda a minha potência? Não é só vendo e ouvindo. Às vezes é tocando. Poxa, você está estudando biologia, não está entendendo? Marca uma visita na universidade da tua cidade, pede para ir lá ver o setor de anatomia, que eles vão te atender em algum horário. Vai lá ver. Ou você está estudando história, você não gosta de história? Vai dar um rolê no museu. Não precisa nem ir no negócio de biologia. Não precisa nem ir no negócio da universidade. Uhum. Não sei se tu lembra, na palestra que eu fiz numa ampliação aquela vez, sobre justamente os 3Ds da aprendizagem, uma parte da palestra era eu falando, você tá estudando sistema circulatório? Vai no YouTube e joga coração, anatomia, dissecar. Você encontra vídeo da galera dissecando um coração. E sei lá, você fica vendo numa apostila, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo. É um saco. É uma coisa. Agora, você apelar pra essa parte, né, pro desde diferente, divertido, de você ver um coração ali sendo dissecado, cara, exatamente. Magnífico. Mas, cara, ainda é mais ainda quando, por exemplo, poxa, eu não gosto muito de estudar o Holocausto, acho história chata. Vai no Museu do Holocausto, dá uma volta lá. Entendeu? Eu não gosto de compreender sobre arte. Vai lá no museu, dá uma olhada lá. Mas arte não é muito importante. Poxa, mas daí quando cai lá no Enem aquela questão que é uma relação de linguagens com a arte, você fica perdido. Por quê? Porque você não teve contato com aquilo. Cara, isso aí. Eu sempre falo que a galera precisa parar de querer ali o conhecimento, sabe, pequenininho. Cara, você que quer passar em medicina, você tem que ser inteligente em tudo. Não é assim, ó, eu sei. A galera fica aquele negócio, eu sou de humanas, eu sou de exato. Isso é a maior idiotice que você tem que ser inteligente. Ó, existem duas classificações. Ou você é inteligente ou você é ignorante. Você sabe que eu gosto muito, assim, de não tem um exatas psicólogo chamado Howard Gardner. Howard Gardner desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências. Então, eu vou ser bem sincero para você. Se você for fazer um teste psicológico em mim, que é o VAIS, ou para criança, que é o VISC, que mede o QI, né, e só psicólogos podem aplicar isso, a minha inteligência lógico-matemática, ela é reduzida perto da minha inteligência de linguagens. Significa que eu não vou aprender? Não. Significa que eu vou ter mais dificuldade. Se eu vou ter mais dificuldade, isso vai demandar mais esforço para eu aprender e mais diversificação de estímulos para que eu aprenda. Por que eu falo que a aprendizagem ela é um processo natural? A criança, quando ela aprende a engatinhar, ela começa a sair andando por tudo. Ela quer engatinhar por tudo. E não só isso. Ela está olhando tudo, o olhinho da criança não para, e ao mesmo tempo ela quer colocar tudo na boca. Por que a criança quer colocar tudo na boca? Ela está aprendendo, ela está sentindo textura. Conforme a gente vai ficando velho, isso até é um erro da escola, sabe? Quando começa tudo a ficar sistematizado e tudo é uma apostila.
Porque tudo é uma apostila. O que que eu relaciono a minha aprendizagem a papel? E papel é papel, entendeu? É. Por isso que é importante. É tudo igual. Exatamente. É como se Pro eles meu pegassem. cérebro é tudo igual. Cara, é muito diferente você, tipo assim, você estudar história, a gente tem algumas coisas diferentes pra cada área, né? História, a Uhum. gente fala, meu, linha do tempo, você conseguir ter uma noção de que você falou Revolução Francesa. Sim. Se você fala Revolução Francesa pra mim, eu não estudo vestibular, eu não sou vestibulando, faz sei lá quanto tempo que eu vi, Aham. mas eu vou saber exatamente o Antigo Regime e tudo mais. Exatamente. Depois, Napoleão. Aham. Exatamente. E Napoleão, bloqueio continental, Aham. 1806, aí 1808 família real veio pro Brasil, tá tudo conectado. Uhum. Agora, você vai falar de biologia, botânica, eu vou lembrar da árvorezinha, vai falar, ou seja, é tudo muito diferente, só que quando tudo é colocado numa apostila e a pessoa pensa que para ela aprender cada área que é extremamente diferente uma da outra, a única coisa que ela precisa é, legal, vou ver aqui a aula e fazer questões. Exatamente. E não é isso. Você precisa criar o que é chamado na psicologia de representações mentais. Para tudo a gente tem representações mentais. E o nosso cérebro, ele trabalha de maneira autônoma para essas representações mentais. E quem faz isso é o nosso tálamo. O tálamo é a região do nosso cérebro que ele está recebendo todas as informações e ele está filtrando essas informações. Cara, ele trabalha demais, o tálamo. Ele só para de trabalhar quando a gente morre. Então, por exemplo, nesse momento aqui, a gente está aqui sentado e tem um ar-condicionado fazendo barulho. E você não estava ouvindo ele, mas agora você trouxe consciência para ele. Poxa, a gente está sentado aqui e você está com uma caneta na mão. Você estava prestando atenção em mim, você não estava notando que você está com a caneta na mão, sentindo ela na sua mão. Assim como você, por exemplo, que está ouvindo a gente aqui agora, talvez você está com o pé no chão, mas você nem está sentindo ele. E agora você passou a sentir. Por quê? O teu cérebro pega essas sensações, esse banco gigantesco de memória que ele tem. O nosso cérebro tem 1 trilhão de conexões. 1 trilhão de... 1 trilhão não. 1000 trilhões de conexões é o que o nosso cérebro tem. E aí o que acontece? Ele acessa todas essas memórias. E ele traz isso para a nossa consciência. Entendeu? Quando você traz para a sua consciência, você consegue ser consciente daquilo que você sabe, cara, aí você mata pau no aprendizado. Você está entendendo? Então, é por isso que é fundamental o aluno diversificar os estímulos dele. Perfeito. Ele sair de ficar vendo vídeo e responder questão, ficar vídeo respondendo questão. Porque ele está usando só 2 processos mentais. O processo de ver e o de fazer um papel. Cara, eu gravei um vídeo uma vez falando que um dos problemas gigantescos com a ideia de estudo por questões é falar, você falou assim, não dá pra usar o termo máquina, mas você tem uma máquina fantástica na tua cabeça e você acha mesmo que só ficar fazendo questões, você vai estar usando tudo que você... Não. Porra, De maneira nenhuma. coisa diferente que você pode fazer. Aham, exatamente. Cara, fora que é muito chato, fica só resolvendo questões. Mas assim, você tem que usar até um certo limite. Né, de você, por exemplo, algumas questões que são extremamente recorrentes, você transformar ela em memórias automáticas ali. Poxa, eu não preciso ficar debatendo com isso daqui, eu sei que isso daqui, pá, dou só uma revisada, não é isso mesmo, bola pra frente. E aí, detalhe, olha só. A gente entrando, voltando lá na parte do estudo difícil. Aham. Eu sempre falo que, se a pessoa pega, assiste uma aula e tem 25 questões. As 25 questões sobre Revolução Francesa. Ela acabou de ver uma aula de Revolução Francesa. Ah, legal, o rei tava fazendo isso, legal. Jacobinos era isso, legal. Girondinos era isso, legal. Tudo a mesma coisa, vai no automático. Exatamente. Se vai no automático, tá fácil. Se não é difícil pro cérebro. Mas aí eu preciso tornar isso difícil. Então eu posso esperar daqui um tempo Exato. e revisitar isso. O que a gente fala no Pilares que chama pedágio. Legal, fantástico. Olha o nome, né? Por que a ideia de pedágio? Porque ao longo do ano, então pra galera que vai ter uma prova lá no final do ano, ela tem que instalar barreiras e essas barreiras servirão para 2 coisas: teste e aprofundamento. Aham. Ou seja, teste, pegar tudo que ela viu, saber como tá e aprofundar o que é necessário. Sim. Porque uma coisa é você entender o que os jacobinos e os girondinos queriam ali, após uma aula de Revolução Francesa.
Outra coisa é lá na frente, um mês depois, Sim. tu ser questionado sobre aquilo. E claro que também, né, você tem que cuidar do teu hiperfoco. Porque às vezes a gente cria um hiperfoco em coisas que nos tiram do foco daquilo que a gente quer. Então, o que é o hiperfoco? Poxa, comecei a estudar a Revolução Francesa, amei. Veja até onde aquilo é necessário para o teu vestibular. Boa. Você está entendendo? Senão a pessoa começa a falar da maquiagem que o rei usava, da peruca que o rei usava, e aquilo não vai cair no vestibular. Aquilo não vai ser utilizado numa discursiva. Bom ponto. Você está entendendo? Então, assim, aprofunda, mas veja até onde você vai aprofundar. Se não chega um ponto que a pessoa está estudando da abelha da Amazônia que faz uma reprodução Exato. diferente. E que ela isso viu acontece depois, muito, Madeira, com quem é TDAH. que tem Ele tem o hiperfoco. tem o tálamo afetado. Tem o tálamo afetado, o entendeu? tálamo que você tava Então, o que comentando. acontece? O TDAH, a pessoa com autismo, quando ela... Desculpa, a pessoa autista, quando ela encontra algo que é muito do interesse dela e do hiperfoco, ela mergulha naquilo. Entendeu? Só que quando eu mergulho... E, cara, isso às vezes acaba acontecendo. Assim. Isso acaba acontecendo. Então, isso é um problema de quem estuda no computador só também. Entendeu? Porque você está estudando no computador, aí você abre uma aba no Google, quando você vê, você está pesquisando por que o cavalo tem aquele carrapato. Uhum. Entendeu? E você perde totalmente o foco ali. Um dos meus sócios é assim, cara. Ah, é? É o seguinte... Até esses dias a gente tava num diálogo sobre o modo diferente. Ele vai ter que fazer algum teste, cara, pra gente ver se é isso aí mesmo. O que acontece ele não tem vontade de fazer algumas coisas. Só que se ele encontra uma parada que ele fala, ele morre fazendo, cara. Uhum. E ele vira à noite. E ele vai até as 4 da manhã fazendo. Ele não Sim. larga mais. Sim. Ele não larga. Sim. E tipo, no geral, assim, ele é meio largado pras coisas. Mas se ele encontrar alguma coisa que ele vai até o fundo. Final, cara. Ele vai até o final. Exatamente assim. E isso é um problema para quem está estudando com um propósito aí para vestibular, inclusive até depois na faculdade. Entendeu? Porque então, assim, a pessoa tem que dominar tudo. Que a gente falou, quem quer passar em exatamente. medicina, não existe ser de exatas ou ser de humanas. Medicina, na verdade, é o quê? Vestibular, Enem é o quê? É você utilizar todo o teu banco de dados de memória de longo prazo. Só que para isso você tem que cuidar do teu cérebro. E aí a gente entra em outros pontos importantes. Poxa, como que eu cuido do meu cérebro? Só estudando? Não, cara, eu tô colocando ele... As pessoas confundem muito o conceito de auto-performance. Auto-performance não é eu trabalhar com o meu... Por exemplo, dirigir o meu carro, ele alcança, sei lá, acho que até 220, 240 por hora. Isso significa que eu tenho que andar sempre com o meu carro 220, 240 por hora? Não, cara. Até numa viagem. Eu vou andar na velocidade máxima do meu carro? Não, tem curva. O que eu tenho que fazer na curva? Tem que reduzir. E aí as pessoas confundem. Não, eu vou ser uma pessoa de alta performance. Começa a seguir um monte de coaches aí, entendeu? Que levanta 5 horas... Não tô falando de você, tá? Mas que levanta... É que eu já vi... Cara, você levanta 5h30. Que levanta 5 horas da manhã, tira uma foto motivando, volta pra cama e vai dormir. Tá. Você tá entendendo? E aí, como que eu preciso cuidar? Poxa, eu vou trabalhar em alta performance? Vou trabalhar em alta performance. Então, a via é 60 por hora? Vou andar a 60. Ah, tô com um pouquinho de pressa? Anda aos 65, 70 por hora. Tô chegando perto do radar? Reduz. O que é o radar? O radar é quando o teu cérebro começa a apontar, poxa, tô com dificuldade para dormir, tô ansioso, poxa, não consigo conversar com os meus amigos porque eu só falo de vestibular e eles já estão de saco cheio disso, poxa, eu não consigo dar uma volta no parque porque eu tô me sentindo culpado de estar aqui no parque e de ter matéria para estudar em casa, não pratico um exercício físico, e aí o que acontece? Existe uma ligação do nosso cérebro com as nossas glândulas suprarrenais chamada de eixo hipófise adrenal. Esse eixo, ele pega o nosso cortisol, que é produzido lá nas glândulas suprarrenais, e olha que quem está falando isso era um historiador que odiava a biologia, entendeu? Leva esse cortisol até o teu cérebro, e esse cortisol fica acumulando. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Que é o hormônio do estresse, né? Fica acumulando lá, e aí o que acontece? Sua mãe entra no teu quarto quando você está estudando, sai daqui! Algum amigo manda para você mensagem, vamos sair, tá coisa? Não, não posso. Sua namorada te manda uma mensagem, você dá uma patada. Entendeu? Cara. E aí, o que você faz para lidar com esse cortisol? Muito. O que você faz para lidar com esse cortisol? Ou é convívio social, libera cortisol, ou, e principalmente precisa, exercício físico.
Eu sei que eu tô meio fora do peso agora no final do ano, mas você tem que praticar exercício físico se você quer que o teu cérebro Ou aprenda. uma única coisa. Falei ontem pra uma menina numa live. Falei assim, ó, tem 2 maneiras de liberar. Convívio social ou atividade física. Aham. Aí a galera, nessa reta final, pra quem não sabe, a gente tá, por mais que você esteja escutando isso depois do Enem, a gente tá gravando antes do Enem. Aham. E aí eu tô fazendo uma sequência de lives todo dia, à noite, Ah, legal. pro Enem. Sobre essa última semana. Aí a gente falando sobre o sábado antes da prova. Falei, cara, você tem que fugir de ficar numa sala fechada, estudando o dia todo, ou ficar dentro do quarto o dia todo, vendo live, convivendo com o professor e vestibulando. Falei, cara, no sábado a última coisa que você quer ficar é perto de vestibulando, porque já viu vestibulando, já viu gente mais chata do que vestibulando no sábado antes da prova. Aham. E aí a menina perguntou, Madeira, o que você acha de jogar vôlei? Eu falei, matou a pau. E eu ainda dei a explicação do porquê que vôlei, futebol, crossfit, eu sei que tem uma galera que odeia crossfit, tem uma galera que é fã. Mas a explicação de, cara, por que é tão bom é porque envolve as duas coisas. Cara, o que a gente precisa é convívio social e atividade física. Porque o ser humano evoluiu fazendo isso. Evoluiu tendo contato social e Nem que caminhando. você vá na academia ou no treino só pra trocar uma ideia. E nem que você faça ali meio matado o treino Cara, e troque uma ideia. por que jiu-jitsu é tão viciante, cara? Eu dei um exemplo na live de ontem, eu falei assim, olha, eu treinava jiu-jitsu, aí parou o horário que tinha e eu precisei treinar um outro horário que era individual. Cara, eu morguei. Eu já não tinha mais tanta pira pra ir. Aham. Porque era individual. Era mais chato, não tinha Sim. aquela zoação, não tinha... Cara, por que os homens, né, brigam com a mulher pra ir na desgraça do futebol? Porque ele vai correr, dar risada e conversar. Exatamente. Ele tá esquecendo dos problemas. E o vestibulando, cara, a galera que quer passar em medicina, às vezes entra numa pira tão grande com isso que você comentou. Cara, rede social desperta uma ansiedade. Assim, ó. Totalmente. Ambiente de cursinho presencial, no geral, desperta uma ansiedade. A pessoa... E principalmente, né, desculpa te cortar, mas uma coisa que tem que cuidar muito, que eu passo muito por isso, sabe, Madeira? Preciso estudar. E antes de estudar, poxa, me dá um gatilho de um assunto legal, gravo um vídeo e posto. Não consigo estudar porque fico preocupado com quantos likes estou recebendo naquele vídeo. Por causa da ansiedade. Mas tem o nosso lado produtor, tá? Mas o lado pro consumidor de rede social, digamos, cara, é mais ferrado. A galera que estuda, porque daí o que acontece, né? A pessoa tá no ambiente de cursinho. Ela entra nos stories dela, são as pessoas que ela segue. E aí toda a galera quer estudar pra passar em medicina, não sei o quê, e todo mundo fica cobrando a pessoa, e todo mundo sabe que ela estuda pra passar em medicina, o que é que ela tem que fazer? No dia da prova, o dia que ela tá indo pra prova, ela tem que postar uma foto e falar, vem med, né? No dia a dia dela, ela tem que estudar e falar, tá vindo, ó, tô rendendo, ó, tô não sei o quê. Aí a pessoa vê isso, ansiedade, vai indo, cara, é uma bomba. Sim. É um ciclo vicioso de ansiedade ali, porque o que acontece é, a pessoa procrastina no estudo. Aí ela não tem o resultado que ela gostaria. Sim. Aí aquilo ali acaba com a motivação, diminui o foco, ela procrastina mais, ela não tem o resultado que ela gostaria. Cara, vai entrando num ciclo que já aconteceu várias vezes da galera, cara, se desesperar, entrar em depressão, ir no médico, o médico falar, cara, umas loucuras assim, de tipo, o médico chegar e falar, não, se você não tomar cetralina, o seu ano está perdido. Cara, imagina se chegar pro vestibulando, no meio do ano, falar assim, ó, se você não tomar cetralina, então tá perdido, vai ter que tomar. E sai tomando remédio achando que, meu Deus. E assim, a questão é que a galera, quando se trata de vestibular, sempre meio que vai tratando os efeitos, mas nunca a causa raiz, cara. Sim. E quando a pessoa sai tomando o remédio e tal, ela não percebe que muitas vezes, lá, se ela for puxando o novelo, sabe, ela vai encontrar umas causas para ansiedades tremendas, que é disso que a gente tá falando. A pessoa vive estudando, a pessoa vive dentro de um quarto, vive dentro de um cursinho. Tem que tomar cuidado, sabe? Um neurocientista chamado Daniel Goleman, ele que popularizou o termo inteligência emocional, né, em 1995, quando ele publicou o livro dele, também, cara, que é o autor do Foco. Emocional. Ele é dois fantástico. livros, só um adendo, assim, tem alguns livros que eu sempre, a galera do Polaris, quais livros você recomenda? Foco, do Daniel Goleman, o Aprendendo a Aprender, sim, da Barbara Oakley, e tem o Hiperfoco, também, agora não vou lembrar o nome do autor, mas é um livro que fala sobre a questão do hiperfoco.
O Daniel Goleman, acho que no 3º capítulo do Inteligência Emocional, eu falo assim porque eu estudei muito esse livro, assim, nossa, depois eu te mando uma foto assim, todo É rabiscado e tal. fantástico. Eu Enfim, tenho uma edição de sebo antigona também. que legal, cara. Ele fala sobre um efeito, um fenômeno que acontece em nós chamado de sequestro límbico, tá? O que é esse sequestro límbico? Poxa, a sua amígdala aqui que eu estava explicando, que é a região lá que lida com as suas emoções, que faz teu alarme de incêndio, quando ela chega numa situação de extremo estresse, ela tem o poder de bloquear outras regiões do teu cérebro que vão fazer ali com que você tenha um controle inibitório das suas emoções e ela faz com que você tenha 3 atitudes, que é correr, lutar ou fugir. Entendeu? Então, o estudante que ele deixa o estudo virar um estresse, isso não significa porque é difícil, né, que ele tem que deixar aquilo se tornar um estresse nele, ele pode chegar em um momento de ter uma crise dessa. E aí o que que acontece? É muito sério que a gente precisa falar aqui também, sabe, Madeira? Que é o seguinte, antigamente as pesquisas apontavam até a década de 90 que uma pessoa passava pelo seu primeiro episódio ansioso e depressivo dos seus 29 anos para cima, que era geralmente a idade onde as pessoas começavam a perder seus pais, seus avós. Em 2019, 2020, Mark Seligman, que é um autor da psicologia positiva, um dos autores dessa linha da psicologia, ele fez um estudo na universidade lá onde ele lidera os estudantes, e foi constatado que a média agora para uma pessoa entrar numa crise ansiosa ou num episódio depressivo é entre os 14 e os 19 anos, entendeu? Então é muito sério o estudante de vestibular, o estudante da faculdade, enfim, o estudante, o adolescente, ele cuidar da saúde mental dele. E ele não está cuidando da saúde mental dele se ele está só fechado lendo livro, vendo vídeo, respondendo questão. Entendeu? O cérebro uma hora vai falar chega. E vai falar chega. E se ele não escuta esse chega, ele vai ter uma crise ansiosa. E quando ele tiver uma crise ansiosa, ele vai no médico, o médico vai tacar remédio nele. Pode ser que ele precise por um tempo. Pode ser que ele não precise ou precise só para aquele momento da crise. Mas é importante que ele cuide dos hábitos da vida dele. E isso é pura neurociência, porque a gente é formado de hábitos bons e de hábitos ruins. Mas o nosso cérebro ele não está pensando se um hábito é bom ou ruim. Nosso cérebro só está pensando em hábito. A gente que tem a criação maniqueísta de ficar dividindo o mundo entre bom e ruim. Nosso cérebro não está. Inclusive, quando você está assistindo um filme, teu cérebro nem está pensando se aquilo é verdade ou mentira. Tanto que quando minha mãe viu o Titanic, ela chorava, e tanto que quando você vê o Homem de Ferro estalar o dedo e morrer, você chora também. Você está entendendo? Porque teu cérebro não sabe que aquilo é mentira. Então, se você não cuida dos seus hábitos e você não tem essa metacognição para ver se o seu hábito é bom ou ruim, você pode cair aí em lugares espinhosos. Perfeito, cara. Eu comecei a lembrar. Você falou do Daniel Goleman, do Foco. Que existe o sequestro lá e tal. Uhum. É um negócio bem legal. A namorada fica brava, assim. Eu li o Inteligência Emocional no começo do ano, cara. Uhum. Aí quando eu li, eu devorei o Foco logo em seguida, porque eu fiquei fascinado, assim, pela forma como ele escreve, né? Ele tem uma escrita gostosa. A questão do sequestro, assim. Você quer ver o sequestro mesmo? Quer um exemplo? Fala aí, manda aí. Pega quando a namorada tá brava e fala assim: eu acho que você tá ficando doida. Nossa! Totalmente! Aí você completa falando assim: eu acho que a sua razão tá sendo sequestrada. Totalmente. E querendo ou não, esse exemplo do sequestro é fantástico. E aí ele vai se replicar aonde? No estudante que tá de saco cheio daquele dia de estudar, entendeu? E ele vai sair, ter um social, as pessoas perguntam, como que tava o teu estudo do vestibular? Nossa. Ele vai pirar. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo do meu cotidiano. Eu trabalho com desenvolvimento socioemocional, eu coordeno essa parte do desenvolvimento socioemocional dos alunos, né? Muitos dos dias meus de trabalho é só BO, é só problema. Atendendo 3, 4 alunos que tiveram uma crise ansiosa, atendendo a mãe que fica ansiosa pela filha ter tido uma crise ansiosa, a criança que tal, a mãe que apresenta, meu filho está acontecendo isso. Ou seja, são um monte de problemas que eu tenho que resolver, ajudar a resolver, né, um intermediar, que eles acabam entrando em mim. E o estudante ele precisa também entender que existe o input e o output. E isso está dentro da aprendizagem também. O que acontece?
eu preciso colocar isso para fora, porque se eu não coloco isso para fora de alguma forma, isso vai me consumir por dentro. E vai me consumir, né? Deixando eu estressado, deixando eu ansioso. É questão Enfim, de sendo meio que acumulado e, cara, o estresse vai acumulando. exatamente. Por isso que mesmo não sendo uma pergunta para me fazer mal, eu às vezes odeio quando as pessoas me perguntam no fim do dia, como que foi seu trabalho? Porque eu não quero falar de trabalho naquele dia. A minha cabeça já estava todo o tempo pensando naquilo e eu preciso desligar daquilo. Como que é o meu output? Ou é eu tendo a iniciativa de contar aquilo que eu passei, ou eu fazer atividades que vão descarregar aquilo. Entendeu? Eu tenho na minha vida a música, então eu pego um violão ali, parece que eu tô tocando ali, tá indo embora todas aquelas coisas. Cara, Pode ser uma corrida. fazendo coisa que você não fique pensando aqui. Exatamente. Assim, a galera que estuda. E isso meio que acontece pra medicina, cara. Sim. Porque é o mais difícil, é o que a galera às vezes bate na trave e fica. Cara, o ano seguinte Aham. bate na trave de novo. Aham. Cara, é inimaginável, assim. E a galera só pensa nisso. Sim. E tem uma situação. Já teve aluno do Pilares, tá? Entrevista, assim, depois de ter sido aprovado. E não é uma nem duas. Você vai ver, assim, a galera falando: o ano que eu passei foi o ano que eu menos estudei. Eu sempre falo. Eu já vou resgatar uma coisa aí que. Eu sempre falo que a galera tem que tomar cuidado ao escutar isso. Não quer dizer que a pessoa ergueu as pernas pro ar e não fez nada. Mas quer dizer que ela percebeu que, cara, o resultado que ela tava tendo ali ela tava vendo resultado. E ela não ficava atordoada o dia e noite pensando em estudo, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo. Exatamente. E assim, ela saía. Tinha momentos. Cara, tem gente que não, por exemplo, não sai com o namorado ou com namorada porque. Termina relacionamento, né? É. Eu na faculdade eu terminei alguns porque achava que É achava nessa, que atrapalhava. é nessa linha. Tipo, a galera estuda e. Então, mas você falou sair algo. com o namorado na sexta é um problema Você gigantesco. falou algo muito legal que o How to Learn, né, da Barbara Oakley fala, que nós temos duas redes de processamento funcional do nosso cérebro. Tem várias, né, mas que a gente tem mais conhecimento hoje são duas, que inclusive o Daniel Kahneman, que você está lendo do Rápido e devagar. Rápido e Devagar, ele também vai abordar, baseado nesse estudo que é de 2010, saiu um paper da Nature que falava o seguinte, que descobriu o seguinte: existe um modo cerebral chamado Default Networking e o outro chamado Task Positive Network. O Task Positive Network é uma maneira focada, ativa, de você realizar uma tarefa. Então, você vai estudar, você está ali focado, você precisa daquilo. O Default Network é quando você faz atividades que te levam a uma abstração mental, a um relaxamento mental, mas o teu cérebro ele continua trabalhando naquelas informações como se fosse um stand-by. Então, por exemplo, é muito por isso que quando as pessoas vão dormir ou vão tomar banho, a cabeça começa a vir com ideias, com criatividade. Até tem um livro chamado também De Onde Vêm as Grandes Ideias, que ele fala sobre isso. É nesses momentos de relaxamento que o teu cérebro ele consolida essas memórias. Por isso que é importante dormir também. Né? Thomas Edison ele usava muito isso a favor dele, mesmo sem ter neurocientificamente tendo essa comprovação. Quando ele estava lá para desenvolver os seus experimentos, quando ele chegava num limite, o que ele fazia? Diz que ele pegava alguma das ferramentas, deitava deitava lá na poltrona dele lá e tirava um cochilo, tirava uma soneca e pá! De repente caía aquilo. Fazia barulho. Existe até uma coisa muito curiosa, que a tabela periódica, parte dela, foi desenvolvida assim, em um momento de relaxamento, em um momento de sono. Então, eu acho que para quem está começando agora, planejando o seu 2024 para estudo, é assim, cara, pega leve. Pega leve, mas assim, não seja indisciplinado. Pegar leve é diferente de ser indisciplinado. E as pessoas acham que ser disciplinado, ser focado, é você ali mergulhar e se afogar nos estudos, né? Sabe como que os alunos do Pilares conhecem esse termo aí? Nessa questão? Por banheiro milagroso. Banheiro milagroso? Sabe por quê? Porque no dia da prova, a pessoa tá resolvendo a prova, e aí tem uma questão que ela trava, questão muito difícil. Ela vai no banheiro, volta e parece que aconteceu um milagre.
a questão é resolvida. Aham, exatamente. É literalmente isso. Porque Exatamente. na caminhada até o banheiro e tal, ela vai, Aham. enche a garrafinha no dia do vestibular, quando ela volta, aquela questão de matemática, a geometria, ela não tinha conseguido ver um triângulo. E do nada ela viu o triângulo. Exatamente. E quando a galera entende isso, eu sempre falo, meu, isso é uma tarefa, uma atitude diária. A gente fala que a pessoa treina o banheiro milagroso, né? Quando ela pega durante o estudo e tem uma questão muito difícil. Uhum. Larga. Vai lá fora. Vai. Amanhã pega a questão de novo. Às vezes a pessoa acorda com a resolução da questão. Exatamente. Isso é fantástico, cara. Fora que o que tu falou de. São nesses momentos que as memórias ali, que o aprendizado Se é consolida. consolidado, Aham. a galera precisa entender que isso acontece no sono, ou seja, tudo que você estudou o dia todo, o sono precisa agir sobre sim. aquilo. E, cara, tudo que a pessoa estudou o dia todo, ao menos que na hora do almoço, ela almoce e ela se importe com o almoço, e não, entendeu? Que ao menos no momento que ela chegou depois do cursinho, que ela chegou da aula, ela esteja lá conversando com a família dela. Cara, teve uma aluna, inclusive, que falou sobre isso, tem entrevista gravada, e para você que tá escutando, talvez chegou por este episódio, ou não sabe, nós temos uma sequência com entrevistas com alunos do Pilares Aprovados em Medicina, um quadro que a gente chama de Investigando Aprovados. Então tu consegue encontrar várias. E numa delas, ela fala que uma das coisas que ela mudou, quando ela passou, foi que ela passou a ter um momento sagrado com a família dela. Depois que ela estudava e tal, no momento que ela parava para jantar, Uhum. e ali, esquecia de vestibular. Era um momento sagrado. Exatamente. Ali, que o pai chegava em casa, que a mãe e tudo mais, que eles jantavam. A gente precisa dessas âncoras, né? Claro que precisa. A gente precisa ter um porto. Senão a pessoa se perde. A gente precisa ter um porto para que quando o mar esteja agitado, a gente consiga voltar para ele. E todo estudante precisa ter seu porto. Já leu aquele texto, Quem dobra o seu paraquedas? Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Não, cara. Tem um texto incrível. Como é que é? Chamado Quem dobrou o seu paraquedas hoje? A história conta o seguinte: existe um piloto do exército estadunidense, da aeronáutica, logicamente, e ele era, cara, muito bom, muito bom. E assim, ele era ovacionado pelos outros. Então ele chegava, pegava lá o jato dele, enfim, e naquela época, acho que foi mais ou menos na década de 70, os Estados Unidos estava ali ainda em conflito com o Vietnã, né? E ele estava nesse conflito. E acabou acontecendo que o avião dele foi atingido e ele teve que, né, abortar ali o voo dele, saiu, apertou lá o botão lá que lança para cima, ejeta e ativou o paraquedas, só que quando ele caiu no Vietnã e ele ficou preso lá por uns 5 anos, até quando acabou a guerra do Vietnã e ele retornou para os Estados Unidos, né, foi extraditado para os Estados Unidos, e quando ele volta para os Estados Unidos, logicamente ele vira um herói nacional. Né? Começou a dar várias palestras falando sobre a bravura dele, o que ele passou, o que ele enfrentou. Só que numa dessas palestras ele foi num lugar onde no final da palestra um homem chegou para ele e falou assim: nossa, que bom que o teu paraquedas funcionou naquele dia. Quando aquele homem falou aquilo para ele, emocionado, e deu um abraço, chorou assim, ele ficou pensando: conheço esse cara de algum lugar. E quando ele lembrou na cabeça dele, era o cara que dobrava o paraquedas dele e ele nem cumprimentava direito aquele cara. E aí, depois disso, ele mudou o título da palestra dele. Todo começo de palestra, ele faz assim, ele fazia, não sei se ele é vivo ainda, quem dobrou seu paraquedas hoje? Tão importante que o vestibulando, ele pense na hora que ele está estudando, na hora, no processo dele, no momento na prova, quem que estava dobrando o paraquedas deles a todo esse momento? Cara, se ele cair, ele não vai morrer. Ele tem um paraquedas ali. Tem uma família, tem uma mãe, tem um pai atrás. E isso é uma âncora de suporte muito forte para quem está estudando, para entender que, poxa, se minha mãe está querendo atenção, eu estou estudando agora, eu não vou reprovar de deixar 10 minutos, 15, 20 minutos, 1 hora, para ir lá e dar atenção para minha mãe, porque eu preciso de ocitocina. Ocitocina é um dos hormônios que ele é primordial para a aprendizagem. E a ocitocina só é liberada no nosso cérebro através de toque físico, de carinho, de palavras de apoio. Eu preciso. Não é uma questão de que eu tenho, eu preciso.
E isso é dobrar o paraquedas. A família tá ali dobrando o paraquedas. Você, né, saiu lá da tua cidade para vir estudar aqui, pelo pouco que eu conheço a tua história. Eu vivi longe da minha família na época da faculdade. E tem momentos que o estudo ele tá massacrando a gente, ele não tem dó. Tem momentos, às vezes, que, ó, aquilo tá massacrando, você já tá ali agonizando e ele ainda tá massacrando. Mas quem dobra o paraquedas da gente é quem faz a gente sustentar esse percurso. Pilares, né? Tá dobrando o paraquedas de muita gente também, né? Tá, ficamos felizes dele tá dobrando o paraquedas. Cara, tem gente que passa assim e fala muito, mas o mais interessante é quando os pais, cara. Pô, teve mãe, assim, de um aprovado. Ele passou em medicina pra Santa Catarina. E a Aham. mãe dele, assim, a gente tava gravando, cara, entrevista com ele. E daqui a pouco a mãe dele entrou no quarto, assim, acho que pra avisar alguma coisa. Eu falei, pera, tua mãe tá aí? Ele, chama ela aí, quero parabenizar pelo filho. Eu falei, pô, tá muito dedicado, cara, e tal. Aham. E ela assim, nossa, o meu filho decidiu estudar em casa esse ano. E eu sabia que ele tava sendo bem cuidado Cara, por vocês. isso é fantástico, cara. É. Isso é fantástico. Mas essa história do quem dobrou seu paraquedas, isso aí Toca, né, cara? essa aí é massa, cara. Essa Pô. toca. Eu vi ali que você passou um filminho na tua cabeça, né? Eu vi que passou um filminho essa aí. aí cara. Cara, assim, quando às vezes eu atendo muitos vestibulandos também, crianças estudando, adolescentes, que passam realmente por esses momentos ansiosos. A gente está vivendo uma época que é propício a isso, né? Tudo indica que cada vez mais a gente vai viver isso se a gente não tiver uma mudança de estilo de vida e de prioridades. E que quando você entende também que a família é parte primordial nesse processo, mas primordial também para o aluno saber romper de que ele está estudando para medicina, vai alguém falar para ele, não, é muito difícil, faz enfermagem, ou é muito difícil. Com todo respeito à enfermagem, tá? É um trabalho tão digno quanto, Eles não falam por mal. mas não fala por mal, né? Fala tentando proteger, Sim. mas de você bater assim e falar, não, eu quero isso, eu vou atrás disso e eu vou conseguir, porque como alguém se torna aquilo que é. Bom. Eu só vou me tornar aquilo que eu já sou. Se eu coloquei na minha cabeça que eu sou aquilo, eu sou e eu vou me tornar aquilo. Entende? Eu tenho que ter vontade de potência todo dia. Tem um conceito de Nietzsche que é lindo, cara, que ele chama que ele pega da filosofia oriental, que é o Ouroboros, que é aquela cobra que ela se alimenta da sua cauda para poder crescer e sobreviver. E ela fica nesse ciclo. Cara, vai ter processos de dor que eu vou ter que alimentar da minha dor para poder criar forças para viver. Criar forças para chegar no vestibular e ó, mandar ver. Na faculdade, e ó, mandar ver. Mais um. Cara, a gente vai ter que gravar uma parte 2. Vamos sim. Quando você falou sobre chegar no vestibular, tem um negócio. Cara, eu anotei isso aqui acho que faz uma meia hora. E a gente foi falando, a gente não foi voltando. Porque, cara, uma coisa que eu falo sempre pra galera, eu gosto de mencionar, teve um estudo, cara, eu não vou lembrar agora quando que foi feito, mas que comparou a atividade cerebral de taxistas. Não, eu sei desse estudo. E, cara, Que viu que o hipocampo é maior deles? Aham. Cara, eu tenho esse estudo aqui. Vai falando tem aí a comparação, óbvio, com, digamos, você pegar um Uber, hoje em dia, né, e um taxista raiz. Cara, eu vim pra cá já um dia de táxi. Você não vai acreditar. O cara veio, eu falei o endereço no começo, falei o nome da rua. Eu tenho estudo aqui. Tem estudo aí? Eu sou professor de neurociência da Unibrasil, do grupo de estudos. Tenho aqui, já comento sobre ele. Vocês debateram já lá esse estudo? Cara, esse estudo é fantástico. E aí eu vim pra cá uma vez de táxi, né? Cara, eu falei o número pra ele. Eu não falei mais nada do número. Ele veio a viagem toda conversando comigo. Quando a gente chegou na rua, ele tava caçando o número. Daí eu, amigo, o número é tal dele. Ah, sim, eu só tô vendo que é do outro lado. Exatamente. Cara, ele se lembrou do número. Eu falei uma vez na hora que eu entrei. Ele não teve GPS, não teve nada, cara. E taxista raiz. De Uber. Hoje, conversando com o motorista de Uber. Cara, então, falando sobre aluguéis em Curitiba, que a gente tá vendo pra se mudar. E ele falando sobre... a galera tem uma ilusão, né? Que a gente conhece muito a cidade. Porque eu falei, pô, viaja aí e tal, como é que é? Cara, eu no fundo, eu não conheço tanto a cidade.
conheço a parte onde eu moro, e eu já lembrei automaticamente da vez que eu vim de táxi. E lembrei do estudo, cara. Do estudo. Esse estudo aqui, eu tenho aqui, que eu passei lá pro grupo de neurociências, que eu sou professor no Unibrasil. Ele é o Plasticity in Gray and White, Neuroimaging Changes and Brain Structure During Learning. Ele fala não só dos taxistas, ele fala também do cérebro dos músicos. O estudo foi feito assim, né? Acompanhou o cérebro dos taxistas e de pessoas cerebral deles. do hipocampo ali, que é essa região que transforma as memórias de curto prazo em de longo prazo. E foi visto que o hipocampo desses taxistas era mais volumoso, né? Era mais, como eu posso dizer, mais fibrado, para a gente entender. Mais forte. E por isso, né, precisava de menos esforço para decodificar e para memorizar. Isso também aconteceu com o cérebro dos músicos, mas olha só que bacana. O cérebro viu que pegou jovens, nesse mesmo estudo, pegou jovens e idosos e começaram a ensinar malabares para os dois. Os jovens aprenderam em questão de 3 semanas, os idosos em questão de 6 meses. As mudanças estruturais no cérebro deles foram muito parecidas. Só que foi visto que quanto mais velho você fica, mais demanda esforço para você aprender, né? Seria a neuroplasticidade. A neuroplasticidade. E é aí que é o ponto. Quando você está estudando para o vestibular, você está mudando a tua estrutura cerebral. Sim. Por isso você vai se sentir cansado. Por isso que você vai se sentir estressado. Por isso que você precisa de um repouso ativo, né? E por isso que você precisa também alimentar a sua memória. Por exemplo, antes de vir aqui para o podcast, eu sabia que a gente ia falar sobre aprendizagem. Eu peguei uns livros que eu tenho lá, que eu já li sobre o assunto, e eu não li eles. Mas, fui passando assim, ó. Vendo as anotações, olhei. vendo o grifo. Pronto, eu puxei tudo aquilo na minha memória. É como se o meu lobo occipital, né, a minha visão, acessasse essas áreas de linguagem. Perfeito. E eu conservei ela até esse momento aqui. Fantástico. Poderia ser que se eu não tivesse feito disso, eu não lembraria de muitas coisas que a gente falou até aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem esquecer as coisas, entendeu? É um processo natural, mas a gente tem que revisitar. Total. E fazer isso. Cara, você falou disso, que consome, que cansa, tem e você vê, que a gente acabou de falar agora, você esquece das coisas, você pegar e retomar. Eu li o Rápido e Devagar, cara, 2019 que eu comentei, 2019 ou 2020. Uhum. Tem um estudo que eu falei, nossa, como é que eu esqueci de um negócio desse? É fantástico. Eles compararam a decisão de juízes. Era basicamente assim, juízes que ficavam o dia inteiro tomando decisões, se eram favoráveis ou se eram contra. E eles perceberam que decisões contra, ou seja, negar o que estava sendo pedido, era mais intuitivo, era mais... legal. Após o almoço, eles davam mais decisões a favor. E daí, cara, com um amplo espaço amostral, eles perceberam que havia tendências de, mais ao final do dia, eles negarem mais. Porque, por incrível que pareça, toda essa questão que a gente fala de pensamento, de aprendizagem, isso não apenas cansa no sentido, né, cara, o cansaço mental... Sim. Como cansa no sentido de você precisar se alimentar, de envolver num Exatamente. gasto energético enorme. Exatamente. Tanto que eu retomei, aí foi legal porque eu li, né? Uhum. Agora, uma semana antes do Enem. Aí na live ainda eu falei, cara, do estudo, pra falar, gente, como é que vocês querem ir pra uma prova que você tem que resolver 90 questões e você não vai levar nada pra comer? Você tá brincando comigo? Não, Madeira, mas é porque no meu dia a dia eu não como. Sim, e no teu dia a dia você também não resolve 90 questões. Exatamente. Então, além de tudo, consome todo o gasto energético ali, você precisa repor isso através da alimentação. Sim, porque assim, a gente precisa ver que... por que eu peguei o livro lá e dei uma olhada? Porque eu estar falando aqui com você, por mais que seja habitual, tem um estresse atencional diferente. Poxa, né, pra quem não tá assistindo, mas tem um monte de luz. Pra onde você olha, tem luz aqui no estúdio, inclusive legal pra caramba. Tem ali uma câmera, tem aqui outra câmera, tem atrás de mim tem outra câmera aqui. Temos o Zé ali, tem a logo do Pilares aqui, ó. A logo do Pilares é importante de ressaltar. Tem o tempo correndo, ou seja, o meu ambiente agora, pra falar de algo que é habitual, não é um ambiente
tão habitual, por mais que eu também tenha um podcast, vamos dar um exemplo. Uhum. Por mais que eu também esteja acostumado com gravação. A minha mente processa as coisas nesse momento de uma forma diferente. Total. E isso é importante para o vestibulando entender que Vygotsky falava sobre isso, né, que é um dos grandes psicólogos que fundamentou muita coisa da pedagogia, que o teu ambiente ele vai fazer parte do teu processo de aprendizagem. E é fundamental. Então você precisa ter um ambiente para estudar e um ambiente para resolver e se acostumar com esse ambiente para resolver uma prova, para você resolver um vestibular. Poxa, você nunca fez vestibular na sua vida. Você estudou, você está mandando bem pra caramba. Aí você chega numa escola para fazer o teu vestibular lá de medicina, a carteira tá te incomodando, tem um barulho diferente, é uma sala que você não está habituado. É lógico que você não vai conseguir evocar memórias, puxar essas memórias, da mesma maneira que você estivesse fazendo isso no seu quarto. Se eu pudesse dar uma dica pro estudante, pro vestibulando, cara, faz um desafio, vai resolver as questões no meio do parque lá, com os cachorros passando, latindo, vai resolver a questão, senta num shopping, onde tem um monte de gente passando numa praça de alimentação e tenta habituar o teu cérebro naquele momento a responder uma questão em um ambiente que você não está acostumado. Sabe como que a gente chama isso? SPD. SPD? Simulado com pitadas de dificuldade. Pra quem tá escutando não sabe, o Pilares é um programa de acompanhamento pra quem quer passar em medicina. E o SPD é o seguinte, a galera tem que fazer simulados, porque como que a pessoa faz simulado em casa? Ar-condicionado, tinindo, cadeira gamer, custa R$2.000. A mãe entra no quarto, mãe, não, tô fazendo simulado, não pode me atrapalhar. Tem um barulho do outro lado assim, irmão da pessoa, pequeno, manda o irmão pra fora. Chega pra fazer o Enem. A sala, a cadeira de madeira, grudada na mesa, um bracinho deste tamanho ali pra pessoa resolver. Aí, ar-condicionado? Nada. Ventilador? Nada. Calor desgraçado, novembro. Pessoas espera. Barulho? Que a mãe não podia entrar no quarto com o irmão. Tem uma obra do lado. Cara, tem alguém que chegou atrasado, tá gritando lá no portão, deixa eu entrar. Tem de tudo. Então a gente coloca pra galera fazer o SPD, que é o simulado de dificuldade. E a galera tem que entrar no Zoom, lá, abrir a câmera, mostrar que tá fazendo. Na época de pandemia, a galera, eu lembro, achava loucura, assim, quem me seguia, a gente postava story da galera no Zoom fazendo simulado com máscara. Caramba. Com máscara. Porque tinha que fazer prova com máscara. Sim. E aí eu lembro que eu postava, tem uma menina assim que comentou uma vez, ué, que esse povo tá tudo de máscara em casa, né? Pitada de dificuldade. E, cara, mas não era nem esse ponto. Olha só que interessante. Tu falou do evocar as memórias, né? E eu anotei aqui, porque a gente falou há um tempão e faltou intensificar nisso. A questão do taxista é que ele consegue, de maneira rápida acessar lá, ele vai nas gavetinhas de memória e ele puxa rápido. E aí olha que interessante, eu comecei a pregar uma palavrinha com a galera, que é a aleatoriedade. O taxista, ele está o dia todo sendo exposto a uma aleatoriedade gigantesca. Exatamente. Tem o livro Antifrágil, né, que fala muito da aleatoriedade, e o vestibulando, ele se expõe pouquíssimo à aleatoriedade, porque se expor à aleatoriedade cansa, é difícil, e quando a galera tá num cursinho, por exemplo, ela tá lá e ela passa o dia todo vendo só 5 conteúdos. E ela passa o dia todo só 5 conteúdos, porque ela teve 5 aulas. E o que o vestibulando precisa de se encher é de aleatoriedade. E tá vendo um conteúdo misturado com outro. Pegar uma lista de questões de física, uma prova antiga. Por que a galera fala muito de prova antiga? Porque uma prova antiga, você pega um Enem da vida, vai pegar 15 questões do Enem 2018, de física. São 15 questões que tem 2 de eletricidade, tem uma de... não tem nada a ver, uma menininha numa corda bamba, tem uma outra que não tem nada a ver, que é envolvendo luz, tem uma outra que é envolvendo onda, tem uma outra que é envolvendo um freezer. Aleatoriedade. E o taxista constrói isso. Você precisa. Você falou aí, me lembrou muito, né?
Eu treinei por bastante tempo o Muay Thai. Aham. E no Muay Thai você vai lá, você treina os golpes, né, com seu parceiro ali e tal, com a galera ali, mas de uma forma muito mecânica, né? Jab direto, cruza, esquiva, tal, 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 Aham. tal. Enfim. Mas eu lembro do meu primeiro exame de graduação, que ninguém seguia a ordem. Ninguém seguia, eu não sabia de onde que ia vir. Aham. E eu lembro, assim, que foi o primeiro, tal, eu consegui, tal, tinha que passar por 4, né, companheiros, levei umas, tal, no final tinha que pegar um mestre. E aí você já tá cansado, você tá morto, né, até o mestre, o Thiago, um amigo meu, até hoje virou meu amigo, assim, um cara fantástico. E quando ele chegou, não vinha aqueles golpes Era da tudo minha faixa. diferente. Era o golpe de alguém que, né, era faixa preta naquilo, né, que tinha graduação preta, ponta preta, né, que chama. E aí você já tá morto. Só que tudo aquilo que vinha não era programado, eu levei uma surra. Levei uma surra. Mas para ser aprovado tinha que resistir àquela surra. O vestibulando é a mesma coisa. É. Só que a diferença é que ele tem como ter uma previsão para não ser pego por um golpe desprevenido. Mas pode acontecer que Isso a linguagem de uma questão venha num golpe desprevenido e que ele precise dessa aleatoriedade Uhum. para ter o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, Perfeito. que é o quê? Cara, eu não consigo, por exemplo, chegar. Tem uma barreira aqui para eu chegar do teu lado aí. O que a minha flexibilidade vai falar? Ou passa por baixo ou passa por cima. Se não dá para passar por baixo, passa por cima. Então, é importante que você treine essa aleatoriedade Total. para que você não seja surpreendido, entendeu? Cara, a gente fala que agora, nessa reta final, por exemplo, a pessoa tem que pegar a prova de matemática do Enem e fazer, digamos, todo dia 20 ou 45 de matemática, Uhum. contando o tempo. Por quê? Isso que tu comentou da flexibilidade é porque quando ela bota a pressão de tempo, cara, a questão do Enem de matemática quase sempre não envolve conteúdos tão aprofundados. Envolve muito mais uma interpretação de tabela. Interpretação, tal, uhum. Botando a pressão do tempo, ela vai achar maneiras, às vezes, mais rápidas de resolver. Uhum. E tudo isso entra no que eu tinha... Por isso que os preguiçosos, às vezes, são inteligentes. porque a pessoa Porque eles conseguem. acha uma Claro outra que maneira. o preguiçoso que consegue resolver coisas complexas de maneira simples. Não o preguiçoso que fica deitado na cama e que não faz nada. Perfeito. Vamos deixar isso bem Perfeito. claro aqui, senão alguém já vai falar: olha lá, mãe, olha lá, ele tá falando que eu sou inteligente. Não, às vezes você só não tem foco mesmo. Perfeito. Mas o preguiçoso, ele, né, ele consegue Sim. resolver coisas complexas de maneira simples. E a ideia é que a pessoa consiga puxar, que tem muita gente que não foca em desenvolver isso o ano todo, mas que ela consiga puxar de forma rápida da memória as informações. Exatamente. E isso é uma pessoa que... Cara, isso no Enem pega muito. Total. Pega muito. Eu falo Porque muito a pros pessoa alunos. às vezes sai da prova, o que acontece sempre? Ela sai da prova falando... Aham, Ela consegue resolver. exatamente. No outro dia ela fala, nossa, como é que eu me esqueci disso? Nossa, Exatamente. E, gente, isso é algo que você treina. Você consegue treinar para melhorar essa agilidade. Aham. Que é um exemplo que a gente construiu para redação, cara. Conta aí. Esse foi bom. A gente construiu agora. Porque como o Pilar está sempre... É vivo, né? Se inovando e tal. É vivo. E aí a gente, junto com um aprovado do time, colocamos um exercício. A gente botava a galera todo dia no Zoom. Todo dia, na semana anterior ao primeiro dia. 3 temas aleatórios. Eixos completamente diferentes. Um tema de ambiente, um tema de saúde. Eram 3 no dia. A pessoa não tinha que escrever uma redação de cada um. Mas ela tinha que, em pouquíssimo tempo, tudo o que ela pensa sobre aquele tema. Sobre aquele tema. Um projeto Legal. de texto. Bom pra caramba. Aí, 3 num dia. 3 no outro. Aham. 3 no outro. 3 no outro. De segunda a sexta, 3 temas aleatórios. Ela passava, digamos, 10 minutos em cada um. Não tinha que escrever a redação completa. Mas tinha que Mas ela tinha que puxar criar um esqueleto lá. na sua cabeça ali. Exatamente. Legal. Cara, pra Legal. essa aleatoriedade. É porque, assim, por exemplo, falando de Enem, né? O Enem é uma prova que ela vai trabalhar com muito desgaste de atenção e memória, que é o que a gente está falando desde o começo, né, desse episódio aqui. Então, eu, por exemplo, em filosofia, falo muito isso para o aluno. Cara, olhou lá a referência do texto,
viu que tá cobrando sobre aquele filósofo que tá na referência, se você conhece um pouco daquele filósofo, não lê aquele texto que tá lá para te confundir. Aham. Entendeu? Vai direto ali na questão. Se é sobre aquele filósofo, pronto, matou a pau. Vai para frente, ou só dá uma passada ali rápida naquele texto, mas sabe? Por quê? Nossa, eu vi muito aluno na minha vida que fez certinho, chegou na hora do gabarito e também por estar cansado e com a atenção prejudicada, marcou o gabarito errado e perdeu. E não tem choro. Perdeu, perdeu. Ah, mas eu sabia. Dane-se, a máquina entendeu que você não sabia. O que importa é o cartão resposta. Quer saber como que a gente evita isso? Manda aí. Lá é assim, ó, a galera tem que fazer a prova, pulando várias questões Uhum. sempre, as questões mais demoradas, não apenas por conta do TRI, mas que é muito mais lógico você ir para as que você consegue Aham. resolver mais rápido. Quando você chega no final da prova, tendo pulado umas 30, 40 questões, às vezes numa prova de 90, você vai passar o gabarito só das que você já fez, para que você não passe no final da prova cansado. Entendi. E, cara, às vezes é 2 questões, sei lá, que você erraria passando no final todo cansado, que você evita. Porque é como se... E causa um alívio na galera, que eu brinco que é igual o videogame, quando você vai um tanto e você salva ali, que depois daquilo, Beleza. que sei lá, tá salvo. O antigo memory card. Exato, você botou o memory card no PlayStation 2, cara, Aham. depois você não se joga com mais vontade, porque você Sim. tem um alívio ali, uma Sim. segurança, a mesma ideia. Então a galera... Porque às vezes quando você perde do memory card, você desiste do jogo, né? Exato. E tem outra, depois que você salva no memory card, você se joga pra se matar. Uhum. Que se lasque também, você vai muito mais afoito, você vai Exatamente. com mais garra, né? Porque Exatamente. você tá Aham. seguro ali. Então a galera passa pra salvar o desempenho, um momento de pit stop que a gente fala, mais ou menos no meio da prova, do meio pro final, Uhum. e depois no final, aí então ela termina com as questões que faltavam. E cara, já que você falou dessa linguagem de jogo, cara, que eu também gosto muito de jogo. É. Depois que você, né, salvou no memory card ali, você vai com muito mais vontade, Sim. né? Mas também depois que você fechou o jogo uma vez, e mesmo que você não tenha, né, platinado ele, igual a piazada fala, né, tenha fechado ele com 100%, Aham. e você vai fechar de novo, você mata a pau depois, entendeu? Verdade. E é aí que tá aquele vestibulando, aquela galera que fez Enem, que, poxa, não acertei tanto quanto eu queria, mas acertei um número bom. Eu não volto para estaca zero. É. Eu não volto para Já estaca tá ali. zero. Para estaca zero tem que estar quem vai começar a primeira vez. Eu já tô ali no game de novo. E agora eu vou platinar ele 100%. É. Entendeu? Nossa, essa é pra galera que tá renovando. Ou pra galera que, né, tá desapontada e tal, enfim. Total. E eu acredito que talvez pra alguém que teve um ano de estudos, digamos, pra medicina, escutou esse episódio, eu tenho certeza que se ela tá renovando, não começando do zero, né? Se ela já estudava e ela vai ter que ir pra mais um ano, eu acredito que esse episódio deve ter dado Pô. vários direcionamentos e alguns apontamentos do que talvez tenha faltado. A gente fala sempre que, cara, não existe a pessoa... Ah, eu estudei 4 anos e não passei em medicina. Às vezes, ela estudou 1 ano 4 vezes. Exatamente. Ou seja, ela só repetiu. Eu tenho certeza que esse episódio deve ter trazido muita coisa para que a galera possa começar um ano de forma diferente. Ou se você não tá recomeçando, você já começar do zero, né? Com muita coisa alinhada. Exatamente. Então não esqueçam, meu povo, se você chegou até esse momento, se você tá no YouTubas, deixa o like aqui. Se você tá no Spotify, avalia lá. Por que isso? Não é apenas, para que a gente... Não é apenas para que a gente domine Sim. tudo e tal, mas é também para que você receba novos episódios, porque quando a pessoa interage ali, o algoritmo entende que ela gostou e vai recomendar novos. Então, cara, tem muita coisa que a gente já produziu aqui, entrevista com um aprovado em medicina, que se você escutou esse episódio todo, você tem que assistir essas entrevistas, retomar a motivação que a gente falou, né, a vontade de ser aquilo que é. Eu lerei o livro com toda certeza, muito obrigado mais uma vez. De nada. Então, talvez esteja faltando isso também. E informações sobre próximas turmas do Pilares certamente terá aqui na descrição, lista de espera e tudo mais. Fernando, muito obrigado, Porra, cara. Foi legal pra caramba, eu que agradeço. A galera, pra saber, você tem também
Um podcast, Tem um você tem suas podcast redes também, sociais. o Podprof, Boa. né? Lá eu estou entrevistando professores, médicos, psicólogos, tudo relacionado à educação, ao que tange, né, o mundo da educação. Tá. Mas também, para quem Seu quiser Instagram. aí me seguir, segue lá, Shows Nando, SCHOLZ Nando. Lá eu tô sempre também falando sobre emoções, aprendizagem, e no que vocês precisarem aí também, contem comigo. Você também, Gabriel, sabe que pode contar comigo. E essa conversa foi do caramba, foi legal pra caramba, né? A hora voou ali. E eu acho que é um episódio pra galera voltar e estudar o que a gente falou, porque, cara, tem um curso inteiro aqui nessa aula. Nesse podcast aqui. Tem um curso inteiro. Tem muita coisa que, assim, se a pessoa já estudou, digamos, algum ano e tá recomeçando agora, ela deve ter identificado vários pontos que ela falou, cara, isso eu não fazia, pô, isso aqui dá pra Exatamente. mudar. Então, fantástico. Gente, valeu. não percam mais nenhum Falou. episódio. Valeu.